Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalismo. Comigo, Roberto Martins, uns analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. E hoje trazendo para vocês um assunto bem recorrente, ainda mais nesses últimos dias, nessa correria, né, que provavelmente muita gente, como eu inclusive, deixou aí para a última hora, relacionado à declaração de imposto de renda e mais especificamente sobre criptoativos. Chegam muitas questões aqui pra gente. Roberto, eu preciso, esses meus criptoativos, eles sofrem algum tipo de tributação? A gente já vai responder aqui no vídeo, né? E outra coisa, mais específica agora, a declaração de imposto de renda, né? Eu tenho criptoativos, eu preciso declarar? Também vai ser respondido aqui no nosso vídeo, então fica ligado que eu já trago aqui já para vocês essas respostas. Mas antes, deixo aqui para vocês um cupom, especificamente, já que a gente está falando sobre declaração de imposto de renda, a gente tem um cupom especificamente aí, chamado de Imposto Livre 25, tudo maiúsculo, tudo junto, onde vai dar 25% de desconto para você na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá certo? Aqui também vai estar um link na descrição do vídeo, mas para quem quiser no final do vídeo aqui, eu volto falando para vocês mais especificamente sobre o cupom e também sobre os nossos produtos aqui da Capitalismo, tá certo? Bom, começando então, uma das perguntas que mais chegam aqui pra gente é: Roberto, existe tributação em criptoativos? E a minha resposta já de antemão, sim, existe. Porém, tem algumas condições, tá? Primeiro, vai ser tributado se você fizer uma venda superior a 35 mil reais, tá? Então, qualquer criptoativo que você tiver, vendeu acima de 35 mil reais, sim, sofre tributação. Outra coisa, como que ocorre essa tributação? Ela ocorre diretamente sobre o lucro que você teve, tá certo? Então, vendeu o Bitcoin, vendeu o Ethereum, enfim, qualquer outra criptomoeda, acima de 35 mil reais e teve lucro sobre isso, então o imposto ele vai cair justamente sobre esse lucro, tá certo? E como que é dado esse lucro, qual a alíquota que a gente usa? Essa alíquota ela segue uma tabela progressiva realmente de acordo com esse lucro, tá? Como eu vou mostrar para vocês aqui agora nessa tabela. Então aqui tem a nossa tabela progressiva. Se o seu lucro ele for de até 5 milhões de reais, você vai ser tributado aí com uma alíquota de 15%. Se esse lucro tiver entre 5 milhões de reais e 10 milhões de reais, essa alíquota ela sobe para 17,5%. Agora, se o seu lucro tiver entre 10 milhões e 30 milhões de reais, a alíquota sobe para 20% e acima disso, ou seja, acima de 30 milhões, essa alíquota ela é de 22,5%, tá? Então, simplesmente segue essa tabela. E aqui eu trago outras coisas para vocês. Primeira delas, cálculo e recolhimento desse imposto é de responsabilidade do contribuinte, ou seja, é responsabilidade sua como investidor, tá? Tanto você calcular quanto de imposto você vai ter que pagar, quanto fazer o recolhimento, tá certo? Esse recolhimento ele deve ser feito, ou seja, o imposto ele deve ser pago aí no mês seguinte à venda até o último dia útil. Então, vamos supor que a gente está em maio, dia 10 de maio fiz uma venda acima de 35 mil reais, por exemplo, de Bitcoin, tá? Dando um exemplo aqui. Então, eu preciso recolher o meu imposto até o último dia útil de junho, tá certo? Então, último dia útil do mês seguinte. E aí, como que eu faço esse recolhimento? Bom, para quem provavelmente já investe em muitos outros ativos, é simplesmente gerando uma DARF no próprio site da Receita, tá? Inclusive, eu deixei até o código para vocês aí dessa DARF específica de criptoativos aí. Pode usar essa DARF 4600, tá certo? Ou se não, no próprio site da Receita também tem aí um programinha bastante bacana que eles fizeram aí, programa de apuração de ganho de capital, que é o GCAP 2020, onde que você baixa e instala no seu computador e aí você faz o recolhimento através dela aí diretamente, tá certo? Mais pra frente eu volto a falar um pouquinho sobre esse GCAP 2020. E agora sobre declaração de imposto de renda, né? Estamos aí na reta final agora de declaração. E a pergunta também que chega aqui pra gente é: criptoativos precisam ser declaradas no imposto de renda? A resposta também é sim, porém tem uma condição. Se o seu valor que você tiver investido em criptoativos for superior a 5 mil reais, tá? Se for inferior disso, simplesmente você não precisa declarar. Se for superior, obviamente tem que declarar. E aonde que você declara? Também, para quem já declarou imposto de renda alguma vez relacionado a investimentos, aí é na boa e velha ali declaração de bens e direitos, tá certo? E aí, como eu vou mostrar para vocês, né, tem sempre aquele código, qual código que eu uso, né? Para qual bem e direito que eu estou declarando, enfim, tem algum código específico?
E a Receita, para essa declaração agora de 2020, ela fez o favor para a gente de criar alguns códigos específicos de criptoativos, tá? Que antes não tinha. Então, tem um código específico só para Bitcoin, que é o código de número 81, como vocês estão vendo. Se for outras criptomoedas, você vai utilizar o código 82. Ah, quais criptos, Roberto? Ethereum, Litecoin, o Ripple, né, que é o XRP, Tether, Bitcoin Cash, Chainlink, enfim, qualquer outra criptomoeda, você vai utilizar esse código 82, tá certo? Qualquer outra cripto que não seja o Bitcoin. E aí também tem o código 89, que é para aquelas Securities Tokens ou aquelas Utilities Tokens, tá? Então tem um código específico aí para esses tokens, que é de código 89, tá certo? E aí também para quem já fez a declaração, aí, como eu já vou mostrar já para vocês, tem aquele campinho de discriminação, tá? E aí eu coloquei alguns pontos aí bacanas que eu recomendo que vocês sempre coloquem esses pontos aí nesse campo de discriminação. O primeiro deles é qual é a quantidade de criptoativos e qual é o cripto que você está declarando. Também qual que foi a data da compra, importante colocar. Nome CNPJ da exchange, da corretora em que você fez essas negociações e também aonde que está custodiada essas criptos, tá certo? Vamos aqui ao exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Bom, aqui tem um print que eu tirei exatamente lá da tela, lá do programinha de declaração de imposto. Então, lá no código, primeira coisa, bom, primeiro, antes de mais nada, né, lá no bens e direitos, depois, no código, ali, eu, nesse nosso exemplo aqui, vou declarar Bitcoin, por exemplo, então vou usar lá o código 81, lembrando que se fosse qualquer outra criptomoeda, código 82, se fossem os tokens, 89, mas enfim, nesse nosso exemplo, então, estou declarando Bitcoin, código 81, e lá na discriminação, olha o jeito que eu coloquei lá, que eu recomendo que vocês coloquem também, tá? Coloquei lá, um Bitcoin, tá? Suposto, enfim, mas você vai colocar ali a quantidade. Um Bitcoin comprado em 1/2/2020, também chutei essa data, por meio da corretora XYZ, aí você vai colocar o número da sua corretora, entre parênteses, o CNPJ dela, coloquei um fictício também, e no final eu coloquei ali, ó, e custodiado na mesma corretora, tá? Ou seja, nesse caso, nesse nosso exemplo, esse meu 1 Bitcoin, ele estaria lá dentro dessa minha corretora, lá na carteira deles, na mesma virtual, tá certo? Ah, eu tenho guardado na minha carteira no aplicativo, então simplesmente coloca ali custodiado por mim em tal aplicativo, certo? É sempre bom detalhar bem essas coisas, tá? E na parte de situação ali, eu vou falar para vocês agora, através de alguns exemplos, tá? Mas primeiro, o que é essa situação, né? O que a gente coloca ali? Simplesmente o valor de aquisição que você fez, que você tem então nesses criptoativos, tá? É um pouco chato de explicar, vou através de exemplos aqui para tentar ficar um pouco melhor para vocês, tá bom? Vamos supor então nesse nosso primeiro exemplo em que eu não tinha nenhum Bitcoin, estou fazendo de Bitcoin especificamente, mas pode ser qualquer outro criptoativo, tá? Não tinha Bitcoin nenhum em 2019, e aí naquele dia 1/2/2020 eu comprei 10 mil reais em Bitcoin. Então o que eu colocaria lá? Em situação em 31/12/2019, colocaria 0. E em situação em 31 de dezembro de 2020, eu colocaria os 10 mil reais que eu comprei, tá certo? E, gente, aqui fica uma dica para vocês, tá? Por mais que eu tenha comprado em fevereiro, que eu paguei 10 mil reais por esses bitcoins, lá no dia 31/12/2020, por favor, tá? Usem o preço de aquisição. Então, usem os 10 mil reais que vocês têm, que vocês realmente compraram desse criptoativo, tá? Não precisa você atualizar com o valor, quer dizer, não precisa não pode, tá? Atualizar com o valor ali, se o Bitcoin ele subiu, se ele caiu, se a sua cripto, enfim, tá? Simplesmente pelo valor de compra, o quanto você comprou, tá certo? Simplesmente isso, beleza? Bom, outro exemplo aqui, tinha 10 mil reais em Bitcoin em 2019 e em 2020 eu não comprei e também não vendi nenhum Bitcoin. Então o que eu colocaria? Situação em 31/12/2019, 10 mil Bitcoin, situação 10 mil em Bitcoin, né? Situação em 31/12/2020, os mesmos 10 mil, tá? Inclusive tem um botãozinho que eu vou mostrar para vocês ali que é simplesmente repetir o valor, tá certo? E o nosso último exemplo, tinha 10 mil reais em Bitcoin em 2019, em 2020 eu vendi tudo, tá certo? Então, situação em 31/12/2019, 10 mil reais, situação em 31/12/2020, 0, tá? Isso supõe, obviamente, que eu não comprei mais Bitcoin ao longo aí de 2020, ok?
E aí, só para exemplificar aqui para vocês, pegando aquele primeiro exemplo que a gente fez, então, em situação em 31/12 de 2019, 0, situação em 31/12 de 2020, R$10.000 em Bitcoin, ok? E aí, para a gente finalizar essa parte de declaração, o lucro, caso se você pagou algum imposto, você vendeu acima de R$35.000, então você teve que recolher aquele imposto, como a gente já falou aqui, e esse lucro, ele precisa ser declarado? Sim, a resposta é sim, precisa, tá? E aí, como que você faz? Novamente, citando aquele programinha bem bacana lá da Receita, o GCAP 2020, se você faz tudo por ele, tem a opção ali, lá na abinha de ganhos do capital, você realizar então a importação diretamente do arquivo em que você salvou ali, onde você recolheu o seu imposto de forma bem simples. Tá certo, pessoal? Então, relacionado a tudo sobre imposto de renda e declaração de criptoativos, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Deixo vocês à vontade também para ver aqui os nossos produtos. A gente tem o Top Fundos, que tem todas as recomendações de fundos de investimentos e mais especificamente de fundos imobiliários. Tem o Invista em Ações, com tudo de ações aí voltados para o longo prazo. A gente tem o Carteiras Capitalismo, que também engloba o Top Fundos aí, mas também toda a parte nossa de criptoativos está aqui nos nossos Carteiras Capitalismo. Tem o Full Trader, aí que engloba tanto o curto quanto o médio quanto o longo prazo de ações. Então o Invista em Ações também está aqui dentro dele. E a gente tem o Carteiras Capitalismo, que engloba todas as nossas outras opções. Portanto, tudo de criptoativo também tem aqui no Capitalismo completo e que você vai, né, obviamente, utilizar agora o nosso cupom Imposto Líquido 25 e já aproveita e já adquire o nosso Capitalismo completo. Mas lembrando que o cupom ele é válido para qualquer um dos nossos produtos com 25% de desconto. Também fique à vontade para entrar em contato com a gente em todos os nossos canais de atendimento, seja via e-mail, seja via telefone, WhatsApp, também em todas as redes sociais, tá? Estamos aí no Twitter, Facebook, Instagram e também nos nossos canais do Telegram, tá certo? Para quem gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, também deixe aqui nos comentários quaisquer dúvidas, críticas, sugestões, elogios, enfim, quem entrar em contato com a gente também pode entrar aqui pelos nossos comentários, tá certo? E para quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo. E não deixe de ativar o sininho aí para receber todas as notificações, tá certo? Bom, espero que tenha gostado, eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado!